como prometido, em troca do Pix de vocês, vamos ver aqui o que os republicanos do Brasil de hoje acreditam, que é uma parcela muito grande da nossa sociedade, até porque a República deu muito certo, né, gente? Corrigido, seja Pedro Banana do Brasil. Passou mais de 100 anos do golpe e os caras até hoje fissurado na banana de um velho de meia idade. Torne-se imperador aos 14 anos de idade depois de um golpe. Based, promova uma educação elitista e esqueça do ensino primário, deixando o país com 86% de analfabetos. Esse tweet, você vê que ele é feito por um cara que não sabe escrever, porque na frase dele dá a entender que o Dom Pedro II é responsável por 86% de analfabetos. Só que o problema é que, na minha opinião, ele realmente acredita nisso. Tipo, se a população brasileira é analfabeta, é culpa do Dom Pedro II. Ai, mas a colonização portuguesa, ela governou a gente por 300 anos, e o Brasil foi o único país da América que não podia ter universidade no tempo colonial, e a porra do reino expulsou a única classe educativa que poderia educar a macacada brasileira. Isso é irrelevante. O que importa é que o Brasil é analfabeto e foi o Dom Pedro II que causou isso. Antes do Dom Pedro II, o Brasil era Noruega. Mas isso, obviamente, não é verdade. Em 1844, pouco depois do Pedro II assumir, havia no Rio de Janeiro simplesmente 16 escolas públicas e 34 colégios particulares. Isso só para pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Em 1860, as escolas públicas eram 3.516, com mais de 115 mil alunos. Agora, em 1889, no ano do golpe, já eram 300 mil alunos frequentando 7.500 escolas. Em números exatos, no censo de 1890, a população de analfabetos do Rio de Janeiro caiu para 66%. Ou seja, qual era a situação real? O Brasil era um país sem ensino nenhum, que nunca teve uma alfabetização decente, nunca teve sequer instituições de ensino superior, diferente de outros países, de outras colonizações. E o Dom Pedro II, ele começou a estabelecer o ensino no Brasil, seguindo, obviamente, a obra desde Dom João VI. Só que você tem que começar educando as pessoas que vão educar as pessoas. Se você tem um país que não tem ensino nenhum, tem que começar a educar professores. Isso seria a educação, entre aspas, elitista, que o imbecil baiano que se paga de solista aqui está dizendo. Ou seja, ele não faz ideia do objeto que ele está analisando. Em vez de usar fontes e dados, ele usa cacoetes de linguagem marxista da década de 70 para tentar dizer alguma coisa com dados imprecisos. Além de cair na falácia inglesa da alfabetização universal, de que todas as pessoas têm que ser alfabetizadas, porque esse cara é um liberal que acredita em preceitos liberais e nem sequer percebe isso, aonde, segundo o mesmo, se alfabetizar é igual a um governo ser bom. A época de ouro do Brasil foi durante o governo Lula e Dilma, aonde mais se investiu em escolas no Brasil e alfabetização, mesmo a gente ocupando os últimos lugares do ranking de qualquer coisa que mede o cérebro humano. Construa ferrovias com capital e usufruto estrangeiros. Based, Brasil era um país fudido, tinha que ter ferrovia. Promova a imigração europeia, iludindo os coitados dos imigrantes, todo mundo sabe a merda que deu quando chegaram aqui. Que merda que deu? Eu não entendi, tipo, qual que é a diferença da aceitação de imigrantes do Brasil pra, tipo, Estados Unidos? Aonde os imigrantes literalmente formavam gangues criminosas que existem até hoje, como as máfias italianas. Além de que o Brasil era um país pobre, o imigrante que ia vir pra cá ia vir pra um país pobre. Eu não entendi que ilusão. O Dom Pedro II nunca vendeu o Brasil como se fosse um país rico. Além de que os imigrantes trouxeram muitas coisas boas pro Brasil, como mão de obra e conhecimento que a população brasileira não tinha. Então foi algo positivo, based a banana do Dom Pedro. Promova a liberdade de expressão, prendendo bispos inocentes, suprimindo câmaras municipais e fuzilando dissidentes políticos, etc. Aí, prendendo o bispo inocente, que é o caso do Dom Vital, aí foi crinjada, mas é basicamente o único ponto dessa bosta toda, é literalmente papagaio aprendeu a repetir questão religiosa e se acha inteligente. Suprimindo câmaras municipais, defina o que é suprimir, porque existiu câmaras municipais até o fim do Império, tipo, o Dom Pedro II, ele discordou da Câmara Municipal ou ele acabou com a Câmara Municipal? O Dom Pedro II nunca acabou com nenhuma Câmara Municipal, tanto que elas existem até hoje, e se discordou de alguma Câmara Municipal, isso é algo que acontece em qualquer regime, em qualquer momento da história humana, desde que as câmaras municipais existem. Fuzilamento de dissidentes políticos. Ok, faça o seguinte, me cita uma pessoa que foi morta por Dom Pedro II por ter uma opinião diferente da dele. Uma. Sujeita a ganhar 10 mil no Pix. Observação.
Dissidente político de opinião, como ele tá falando aí, de liberdade de expressão. Não vai colocar como liberdade de expressão um revolucionário farroupilha que mata a família do seu inimigo inteira, porque isso só vai ser liberdade de expressão na mente desse retardado. Se dê bem com liberais e conservadores igualmente. Based, porque ambos são da mesma classe social e recebem do regime os mesmos privilégios. Based, e falta citar também republicanos, que o Dom Pedro II também se deu muito bem com os republicanos e qualquer partido que existia basicamente. E classe social e que recebe os privilégios? Bem, o cara leu Karl Marx e descobriu que existe classe social ontem e acha isso errado, mas um dia eu espero que ele entenda que classe social existe em qualquer lugar do mundo, desde o Estado Novo do Vargas até a democracia americana, até a União Soviética, e sempre vai existir. Ai, mas eu discordo, eu vou fazer a revolução para acabar com a classe social rica. Sim, aí você vai sair da classe social mais baixa e mais pobre para a classe mais rica e não vai ser mais a classe social pobre. Fim de papo, analfabetos, não leiam Karl Marx. Dissolva um gabinete abolicionista e aponte um novo gabinete escravagista e vá viajar na Europa enquanto deixa a filha para resolver a questão e levar todo o crédito pela abolição. Primeiramente, o Dom Pedro II dissolveu só 2 gabinetes em todo o tempo de reinado dele. O primeiro foi o da maioridade, que era composto especificamente por liberais e trocou por um conservador, ou seja, as minhas suspeitas de que esse maluco é um liberal disfarçado estão corretas. E o segundo caso foi a mesma coisa, trocou o liberal Zacarias de Góes por outro conservador na questão da Guerra do Paraguai. Entretanto, a opinião de um membro do gabinete do Império não expressa 100% a opinião do imperador. Primeiro que foi para isso que surgiu os gabinetes, eles viviam trocando a cada 1, 2 anos, ou seja, é algo que não muda nada. A própria abolição foi feita quase que inteira sob o gabinete do Barão de Cotegipe, que não era abolicionista, e só na última hora mudou pro gabinete do João Alfredo. Ou seja, isso não muda muita coisa, o que você pode mudar no estalar de dedos a hora que você quiser, enquanto você quiser. O mensalão, por exemplo, se fosse no Brasil Império, nunca ia ter acontecido, porque o mensalão consiste na compra de parlamentar com dinheiro público, e se tiver todo mundo comprado, o imperador pode só dissolver o bagulho todo e colocar novas eleições com quem ele quiser, ou seja, mitada absurda. E outra que, meu Deus, o cara entendeu o básico, o Dom Pedro II foi viajar e deixou a filha dele aqui, porque depois que ele morresse, quem iria assumir era a filha dele. Aí você já vai acostumando ela com a máquina do Estado. Ou seja, você vê que esse maluco nunca trabalhou na vida, ele não sabe o que é trabalhar. O pai do cara sustentou ele a vida inteira, nunca colocou ele pra ser caixa de loja, nem nada do tipo. Porque isso é o básico, todo monarca faz isso. E qualquer chefe de empresa também. Sim, Guilherme Freire, essa é a única relação entre empresa e monarquia que existe, o resto é cope. Oligarquia agrária, literalmente sustentáculo do regime monárquico, fica puta. Porra, eu vou ter que me corrigir aqui, essa é a outra única verdade do post. Tirando o fato que essa oligarquia manda no Brasil desde 1500 até hoje com o agronegócio. E é por isso que é literalmente impossível você fazer uma reforma agrária no Brasil. Vem uma república oligárquica com a mesma base econômica do antigo regime, sustentada pelas mesmas elites, com as mesmas práticas eleitorais. Mas a monarquia, estranhamente, não tem nada a ver com esse fato e é lembrada como democrática. Eu não entendi o que o cu tem a ver com as calças aqui. A monarquia confrontou melhor essas elites porque você tinha a vontade do imperador que ia revezando os presidentes de províncias e deputados, porque quando um político se apadrinhava com outra família, você ia lá e colocava um de outra família. Assim você meio que colocava esses senhores de engenho contra si próprios. E no meio das famílias oligárquicas tinha uma família aristocrática, que era a família imperial. E para qualquer pessoa com 2 neurônios, isso é muito melhor que uma república, onde não tem ninguém para controlar essas famílias. E elas simplesmente se apoderam da mão do Estado, como aconteceu na república logo em seguida e é o Brasil até hoje. Eu aposto o meu cu que esse animal leu tipo 5 livros de história na vida e descobriu que elites existem e que o governo gasta dinheiro quando vai fazer ações. Seus 49 anos de reinado são lembrados como a era de ouro do Brasil por todos os reacionários, direitistas, based, liberais e pseudo-intelectuais como Laurentino Gomes e mais um monte de palpiteiro que eu não dou a mínima. Enfim, aí ele vai colocar todo mundo que ele não gosta aí, porque se todo mundo que eu não gosto odeia abacate, é porque abacate é do mal. Enfim, o Crosshair me deu dinheiro para reagir a essa bosta, então só por isso eu li tudo isso. Eu me canso de repetir a mesma coisa o tempo todo, então a menos que me paguem eu não faço esse tipo de coisa por aqui. Então me sigam para mais informações, porque eu definitivamente odeio ter que ficar repetindo a mesma coisa. E
E estudem e se alfabetizem corretamente, senão vocês podem ficar igual o objeto de estudo desse vídeo. E é isso, o ketchup é bom.